Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma honra e um privilégio que Deus nos dá de nos juntarmos aqui ao redor da palavra, sempre aproveitando o nosso tempo para meditarmos na Bíblia e na mensagem, porque os dois são uma coisa só. A palavra é Jesus Cristo, a Bíblia é Jesus e a mensagem é Jesus. Veja, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero meditar hoje na mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, a respeito do estabelecimento do reino de Deus aqui nos nossos dias, de acordo com o que está em Mateus. Mateus Mateus carregava o símbolo do leão, o leão da tribo de Judá. Por isso, Mateus apresenta Jesus como rei. Veja, em Mateus capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus para provar que Jesus era da tribo de Judá. Dali descenderia o representante do trono de Davi. E todos nós sabemos que esse é Jesus Cristo, o Messias. Veja, logo nós temos os magos vindo do Oriente para adorá-lo. Eles seguiram a estrela até que encontraram o menino na casa. Veja, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O profeta prega a mensagem, a grande luz resplandecente, onde está ele, o rei dos judeus, e assim por diante. Logo, temos o arauto do rei. Veja, o Elias de Malaquias 3, o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo. Logo, veja, o profeta na água, e ali vem então o Espírito Santo. Veja, o azeite na Bíblia representa o Espírito Santo, porque o rei precisava ser ungido pelo profeta antes que pudesse iniciar o seu ministério. Na Bíblia, apenas sacerdotes e reis eram ungidos com azeite. Ali então desce o Espírito Santo para ungir o rei. Veja, o leão da tribo de Judá. Ali estava agora Emanuel, Deus conosco. Lá estava o profeta, na água, batizando Jesus Cristo. Veja, cumprindo várias escrituras, entre elas Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, logo no capítulo 4, o reino é estabelecido. Veja, Jesus vem para derrotar Satanás. Veja, exatamente no ponto onde Eva falhou lá no Éden. Veja, porque a tentação que Jesus sofreu em Mateus 4 foi a mesma tentação que Eva sofreu lá no Calvário, e essa é a grande tentação a qual a igreja está sendo exposta aqui no tempo do fim. Veja, a mesma coisa. Logo, Mateus capítulo 5, o rei estabelece suas leis. Agora, temos uma escritura muito importante, Mateus apresentando Jesus como rei, no capítulo 16, verso 27 e 28 a seguir. Veja, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja, o Filho do Homem no seu reino. Veja, ali vem ele para estabelecer seu reino. Veja, Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João. Esses 3 foram os que foram levados no Monte da Transfiguração. Veja, seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Veja, a grande experiência que eles tiveram, e por isso o próprio João escreveu o livro de Apocalipse, porque Jesus disse:
se eu quero que ele fique até que eu venha. Então, os 3 apóstolos ali em Mateus 17. Depois Pedro, em sua carta, fala sobre sua vinda. Ele disse: eu vi a sua majestade. Quem tem majestade é rei, vindo para o estabelecimento do reino aqui no tempo do fim. Por isso esse é o tempo da restauração de todas as coisas. E agora veja, o Espírito Santo reinando em nossos corações através de sua palavra. Que coisa tão preciosa. Veja, a palavra pregada pelo anjo de Apocalipse 10:7. Veja, logo a saída do profeta. Então vem ele, o leão, Apocalipse 10, para estabelecer seu reino, de acordo com Mateus. Mateus disse que ele viria com os seus anjos, 7 anjos, 7 mensageiros. Veja, formando aquela grande peruca branca no céu em 63. Essa é a profecia. É assim que isso está escrito. Então, nessa mensagem, o Mombrana falando a respeito desse grande tema, parágrafo 132, ele diz assim: agora, recordem, ele falou alguns, veja, aquilo era mais do que um, não era? Alguns seriam muitos, mas mais do que um. Mas agora vejam, todos os seus discípulos estavam ali de pé. E ele estava perguntando a cada um deles: o que você acha a respeito disso? E o que você acha a respeito daquilo? Mas ele disse: há alguns de vocês que estão aqui, alguns que estão aqui não provarão da morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Veja, ó que coisa, que afirmação. Pense, há 2000 anos atrás, aquilo foi declarado. Lá estava ele falando de sua segunda vinda. Veja, é a palavra de Deus infalível? Cada palavra que ele disse acontecerá. Agora veja, 134. Agora, se vocês desejam abrir no capítulo 17 de Mateus, veja, aqui está o próximo. Alguns dias depois daquilo, ele tomou Pedro, Tiago e João e subiram a montanha à parte para testemunhar. Pedro, Tiago e João. E eles viram o reino de Deus vir em poder. E eles viram o ensaio da vinda do reino de Deus. Amém, ó. Lhes foi mostrado e assistiram um ensaio da vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. Que coisa gloriosa. É claro que nós não estamos no milênio ainda. Mas veja, o reino de Deus irá primeiro a mim e a ti. Porque ele chama a sua rainha para se pôr ao seu lado. Veja como Mateus, que o apresenta como rei, e no mesmo livro de Mateus, o rei é rejeitado. Como aqui no tempo do fim também. O rei foi rejeitado. Veja, tomaram denominações, tomaram credos e dogmas, tomaram homens, mas não aceitaram o rei, Jesus, reinando através da sua palavra em nossos corações. Veja, 136. E Jesus disse: alguns dos que estão aqui, veja, não provarão da morte até que vejam o reino de Deus vindo em poder. Veja, ou vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que toma o título de propriedade em Apocalipse 5 e conquista esse título que Adão havia perdido. O que era Adão em Gênesis? Ele era rei, ele dominava os animais, dominava sobre toda a terra, a vida marinha, a vida botânica, a vida animal, tudo. Ele governava como um rei. Veja, ele também era um profeta, ele podia captar os mistérios da palavra quando deu nome aos animais. E ele também era um sacerdote, ele tinha acesso ao trono de Deus. Mas ele perdeu tudo isso. E esse título volta para as mãos de Deus. Veja, então Jesus, nosso parente redentor, completa o plano da redenção, toma os seus direitos de redenção. Veja, e desce à terra para trazer a restauração completa desses 3 ofícios do grande Deus em favor da sua igreja ou a favor da sua igreja. Como sacerdote, misericordioso, perdoador, aplica o sangue, perdoa os pecados, limpa nosso coração. Como profeta, um revelador da vontade divina. Mas como rei, ele vem para estabelecer seu reino. Veja, o seu reino, o seu trono está estabelecido sobre justiça, juízo, diante dele.
vai a verdade e a misericórdia. E nós conhecemos o seu caráter como o Rei justo. Ele está governando sobre o nosso coração. Então veja o Filho do Homem vir em seu reino, melhor dizendo. Veja o Filho do Homem vir em seu reino. Poucos dias depois daquilo, ele tomou Pedro, Tiago e João e subiram a um alto monte e ele se transfigurou diante deles. Veja, não mais aquela figura, mas em outra forma. Veja, o sol brilhando não seria como suas vestes que ele estava vestido. Veja, quantas vezes atingimos isso em parábolas e correríamos por toda a Bíblia. Veja, a Escritura, sim, a Escritura se entrelaçando por toda parte. Veja, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso Pedro disse, veja, ele disse, eu não estou escrevendo fábulas, eu mesmo vi a sua majestade. Nós estávamos no Monte Santo. Veja, ali estava a pré-vinda e o pré-estabelecimento do reino. Veja, num ensaio. Veja, e o que temos aqui no fim? A vinda do reino agora. Por 2000 anos, a cristandade orou pedindo, venha a nós o teu reino. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, Lucas 17. Ele disse, o reino de Deus não vem com aparência humana. E ele vem agora para estabelecer esse reino. Veja, um reino de justiça, um reino de paz, de misericórdia, de verdade, de justiça, de juízo. Sim, e é o que ele está fazendo nesse momento. Por isso os reinos desse mundo estão todos desmoronando. Veja, parece que Deus perdeu o controle, mas na verdade não é isso. Veja, ele profetizou no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no fim da Bíblia sobre Babilônia, a confusão. Parece que tudo está fora de controle, não, mas não é verdade. Deus previu que isso chegaria assim, porque o homem abandonou a Deus. Satanás estabeleceu o seu Éden. Ele é o Deus dessa era maligna. E ele confundiu a mente do povo, confundiu todos. E ele já conquistou todos os reinos. Apenas ele não pode conquistar o reino de Deus, porque esse reino é inabalável, indestrutível, inconquistável, porque esse é o reino messiânico. É o reino onde Jesus está governando. E ele é o nosso rei, e ele governa através de sua palavra. Meu irmão, Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. Se não for inscrito, aperta o sininho. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.